Perante o descalabro das políticas que vêm sendo seguidas, que estão a provocar um agravamento acelerado e doloroso do desemprego e uma recessão económica, perante a constatação também de um aumento de dificuldades das pessoas, um agravamento muito duro do custo de vida e uma cada vez mais injusta distribuição da riqueza, designadamente pela limitação do crescimento dos salários, e perante a constatação de que o Governo tem em curso, juntamente com os patrões, o desenvolvimento de um pacote laboral que visa a revisão do Código de Trabalho com penalização forte dos trabalhadores, o Conselho Nacional da CGTP decidiu realizar, a 19 de março, uma grande manifestação nacional em Lisboa contra o desemprego, contra as desigualdades e as injustiças e pela mudança de políticas. Como dissemos, as razões desta decisão são fundamentalmente estes 4 campos que referimos. Permitam-me agora alguns comentários sobre cada um deles. Desde logo, em relação à recessão económica. Nós estamos debaixo da aplicação de políticas que inevitavelmente conduzem à recessão económica. Por muito esforço que se faça na componente das exportações, não é possível compensar aquilo que é a diminuição da dinamização da economia provocada pelo abaixamento das condições de vida e, portanto, a diminuição das condições pelo lado da procura para incrementar o crescimento económico. E aquilo que se perspectiva da chamada nova governação económica europeia é um desastre para o país. Não há soluções numa linha de cedência ao processo de agiotagem europeu, internacional e nacional que se vive. As soluções têm que se centrar na procura de condições para o melhor e o máximo investimento, quer público, quer privado, visando responder aos problemas das pessoas e visando a produção material de bens e serviços úteis à sociedade portuguesa no seu processo de desenvolvimento. Essas é que têm que ser as opções e não estão a ser assumidas. E, portanto, nós dizemos que é preciso uma alteração radical das políticas económicas e das políticas de emprego. No que diz respeito ao desemprego, os dados divulgados hoje confirmam que o país está a atingir níveis insustentáveis. Os 11,1% de desemprego, a taxa de 11,1% de desemprego é a taxa oficial. Infelizmente, somando os trabalhadores, ou se considerarmos os trabalhadores que procuram, as pessoas que procuram emprego e aqueles que estão em ocupações que não se pode considerar efetivamente emprego, nós temos, infelizmente, cerca de 770 mil portugueses na situação de desemprego, a que corresponde uma taxa de desemprego de mais de 13,6%. E há um outro dado sempre a observar, é que há uma dimensão imensa de jovens que procura por todos os meios, designadamente recorrendo à imigração, procura soluções e que muitos deles não são sequer contabilizados como pessoas à procura de emprego. Olhando a evolução do desemprego, nós vemos os piores indicadores possíveis, né? Porque aumenta muito o desemprego de longa duração, por razões que são conhecidas. Os jovens são os primeiros sacrificados. Confirma-se até à exaustão que a precariedade não é a solução para o emprego. Senão nós não tínhamos este agravamento muito pesado da situação de desemprego na juventude, que é mais de 22,5% da taxa global. E as mulheres, como disse, são também preocupantemente atingidas. É de referir que aquilo que está em curso por parte do desenvolvimento dos compromissos de governo de patrões com a cobertura da UGT e que se transportou para a sede de concertação social para criar a encenação de uma negociação,
é efetivamente um pacote laboral de revisão do Código de Trabalho com perdas muito grandes para os trabalhadores, que nos obrigam a uma luta muito forte, a uma luta muito determinada. Feitas as referências que já vos referi, ficando disponíveis para comentar outras questões relativas àquilo que se chama a nova governação económica europeia, referir sobre isto também, já agora permitam-me que o que vem da chamada nova governação europeia e que vai ter desenvolvimentos em várias fases até junho, ou seja, nós, o país vai ter que elaborar, que construir o seu Orçamento de Estado para 2012, já debaixo de um conjunto de imposições, algumas das quais limitam a própria soberania do país, mas provocam limitações profundas no plano digamos, das opções macroeconómicas. Mas, além disso, o que está em marcha nessa chamada nova governação é a tentativa de uma subversão de princípios de solidariedade inerentes ao projeto europeu. Nós não podemos esquecer-nos que o artigo 118 do Tratado de Roma, considerado o tratado fundador da União, deixa claro que o objetivo da construção europeia, no que respeita às condições de trabalho, deve ser da harmonização do progresso. E o que nós vemos é a tentativa de se adotar na União Europeia medidas, no que se refere aos salários, no que se refere à idade da reforma, no que se refere à legislação laboral, medidas de harmonização no retrocesso, ou seja, a inversão total dos princípios solidários e do universalismo do projeto europeu. E o que nós assistimos do ponto de vista da ação prática deste governo é uma espécie de continuação do bom aluno na União Europeia, no pior sentido. Todas as medidas que estão a ser adotadas são uma espécie de antecipação a esse receituário neoliberal no plano económico e social que os mandantes conservadores da União Europeia estão a tentar impor. Permitam-me, para terminar, fazer uma referência àquilo que é a construção de um caminho de ação que nos leva designadamente, ou em particular, a essa grande manifestação a 19 de março. Nós vimos assistindo a uma luta abnegada, corajosa, com grande dimensão da parte de muitos setores e empresas, que hoje saudamos. Os tempos próximos, tal como a resolução que vos distribuímos identifica, estão preenchidos por iniciativas setoriais e lutas setoriais, quer da administração pública. Já no próximo sábado haverá um grande plenário nacional em Lisboa de dirigentes e ativistas da administração pública para tomarem decisões de continuação da sua luta. Mas depois há um conjunto de iniciativas nos diversos subsetores, com destaque também para os professores, num grande encontro que se realizará no Campo Pequeno, no dia 12 de março. Mas também no setor privado são inúmeras, como podem observar, as lutas em curso. Procuraremos, em torno da evocação do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, colocar em relevo aquilo que é o ataque à igualdade de direitos entre homens e mulheres. As mulheres estão a ser profundamente atingidas com estas políticas regressivas. E um grande realce nas nossas preocupações vai para as jovens gerações. O que está a ser feito à juventude é ignóbil. Os ataques aos direitos no trabalho dos jovens, a imposição de níveis de exploração absolutamente inaceitáveis e a tentativa de amputação de esperança e de confiança no futuro à juventude é criminosa e perigosa, porque a continuar-se por este caminho, o que nós podemos vir a ter a prazo são rupturas sociais gravíssimas na sociedade. E, portanto, é por tudo isto que termino por onde comecei. Face ao descalabro das políticas económicas e das políticas que o Governo vem seguindo, que estão a provocar aumento do desemprego
e recessão económica, perante um agravamento acelerado do custo de vida, em particular para as camadas mais desprotegidas, e uma crescente injustiça na distribuição da riqueza, e perante a ofensiva legislativa, este novo pacote laboral que está na forja, com que o Governo e os patrões pretendem ainda explorar mais os trabalhadores, nós vamos realizar uma grande manifestação contra o desemprego, contra as desigualdades e as injustiças e pela mudança de políticas no próximo dia 19 de março em Lisboa.